Tite é surpreendido e perde craque do Flamengo por até um mês. Treinador do Flamengo não pode contar com o grande nome do atacante contra o Fluminense e pode perder até 9 jogos. O Flamengo acabou garantindo a virada contra o Bahia na última quinta-feira, 20. Com isso, o time carioca assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 21 pontos ganhos. No entanto, a torcida rubro-negra também teve uma má notícia durante o duelo no Maracanã. Isso porque o técnico Tite perdeu um dos titulares do Fla por cerca de um mês. Segundo o comunicado do Flamengo, Everton Cebolinha sofreu uma lesão no quadril direito e deve desfalcar o time durante 3 a 4 semanas. Logo, o atacante não deve estar disponível em até 9 jogos. Cebolinha no Flamengo em 2024. Após uma temporada de estreia frustrante no Flamengo, Cebolinha vem sendo titular com a chegada de Tite. Em 2024, o atacante acumula 24 jogos disputados, com 5 gols marcados e 5 assistências. Com a sua ausência, o atacante Bruno Henrique deve receber oportunidade no time titular contra o Fluminense. Além disso, o camisa 11 também ficou de fora contra o Atlético, em função de dores no músculo anterior da coxa direita. Caso o prazo de um mês de recuperação se confirme, Everton Cebolinha não enfrenta Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Fortaleza, Atlético Mineiro, Internacional e Cuiabá. Real Madrid e Manchester City querem fazer acordo milionário com o Flamengo de Tite. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 21 pontos. Em resumo, são 10 jogos disputados com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Na próxima rodada, encara o Fluminense no domingo 23, às 16 horas, horário de Brasília. Flamengo é o maior beneficiado. O presidente fala o que pensa após declarações de Tite. Mengão está reclamando do calendário de jogos com tantos jogadores convocados na data FIFA. O presidente do Atlético Gol, Adson Batista, não concordou com as últimas declarações do técnico Tite do Flamengo. Após a vitória sobre o Bahia, o treinador mandou recados. À frente do Dragão, o Cartola já é conhecido pelo jeito expressivo e bravatão. Apesar disso, crê que é necessária uma discussão maior e organizada sobre o calendário do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa de um amplo debate a respeito do calendário. Há anos se discute como melhorar, mas ninguém apresentou uma ideia plausível. Ficar reclamando no meio do ano também não vai resolver, disse. Não sou puxa-saco, sou realista. Tite tem suas razões, por causa do tempo de recuperação dos atletas, mas o Flamengo é o maior beneficiado, completou o presidente do Atlético Goianiense. Mandatário elogia profissional. O técnico Tite deu um recado para o diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Júlio Avelar. A postura do comandante fez o mandatário do Dragão agir diferente. Adson Batista elogiou o trabalho que desempenha o profissional da CBF. Para o executivo, o dirigente tem escutado todos os times que disputam as competições organizadas pela entidade. Times com menor potencial financeiro vão sofrer muito mais com o acúmulo de jogos. Vejo o diretor de competições Júlio Avelar fazendo um trabalho técnico e de excelência, em que todos os clubes são respeitados, finalizou o Cartola. Arrascaeta, Dela Cruz e Varela, dentre outros, são alguns dos convocados pelo Flamengo para a Copa América. Na seleção brasileira desta vez Dorival não chamou ninguém do rubro-negro. Flamengo avisa empresários, define por saída imediata e Tite não dificulta a saída. Torcedores pedem para que atleta possa ficar e receber a segunda chance. Schola está de saída do Mengão. O Flamengo não vai pagar 500 mil euros, 2,5 milhões de reais na cotação atual, para comprar 70% dos direitos econômicos de Schola. A diretoria decidiu isso ao ouvir do departamento de futebol que ele ficará sem espaço no time de cima. O ponta-direita completa 20 anos em fevereiro do ano que vem. Logo, o jovem vai estourar o limite de idade para a última categoria da base e a comissão técnica do profissional não pretende utilizá-lo nesta briga pelos títulos. O Sub-20 está com novo treinador. Felipe Luiz chega para dar sua cara ao time após ser campeão com o Sub-17 e comemorar bastante o primeiro título da carreira como treinador. Destinos dos garotos do Ninho. Os empresários do nigeriano de 19 anos foram avisados e buscam interessados no futebol do campeão da Libertadores da categoria. A ideia é não retornar ao Beyond Limites. Vale lembrar que Schola empatou a final da Liberta Sub-20 depois do Boca Juniors sair atrás no placar. Lohan, cotado em clubes como Manchester City e Real Madrid, virou o duelo para a taça chegar na Gávea. O atacante foi visto de perto entre os mais cascudos do elenco profissional e até posou para a foto ao lado do zagueiro Davi Luiz,
que é visto como o mentor dos garotos do Ninho. Outros nomes do CRF podem deixar o clube nesta janela de transferências. Matheus Gonçalves é outro exemplo e o Cruzeiro aparece como um dos clubes que manifestaram a vontade de ter o canhoto. Flamengo. Bruno Henrique ganha vaga no time e Fabrício Bruno retorna. Atacante entra no lugar de Cebolinha, machucado, e zagueiro volta de suspensão. No domingo 23, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o rival Fluminense. Tite não poderá contar com Everton Cebolinha, que tem lesão no quadril. O rubro-negro venceu o Bahia na última quinta-feira 20 e o elenco se reapresentou nesta sexta-feira 21 visando a preparação para o clássico com o Fluminense. Os titulares do último jogo fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo com a comissão técnica. Por conta da lesão no quadril direito, Everton Cebolinha ficará fora de combate por ao menos um mês. Para a vaga do camisa 11, a tendência é que Bruno Henrique seja o escolhido. Fabrício Bruno, após cumprir suspensão, deve retornar ao time titular. Dúvida. A principal dúvida do técnico Tite para a partida com o Fluminense é se Léo Ortiz permanece como volante. Alan voltou de lesão e atuou por cerca de 30 minutos contra o Bahia. O atleta ainda será avaliado para saber se tem condição de jogar por mais tempo. Em coletiva de imprensa após o duelo com o Bahia, o treinador do Flamengo revelou que o retorno de Alan foi antecipado por conta da lista de desfalques que o rubro-negro carioca tinha para a partida. Tite deve mandar o mais querido a campo com a seguinte escalação para enfrentar o Fluminense: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Ortiz, Alan, Gerson e Lohan, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. O rubro-negro lidera o Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos disputados até então, a equipe conquistou 21 pontos, acumulando 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A equipe marcou 18 gols e sofreu 9. O aproveitamento é de 70%. Atacante que atua na Europa revela desejo de defender o Flamengo de Tite. Jogador já defendeu as cores do Coritiba, mas deixou claro que gostaria de atuar pelo rubro-negro. Igor Paixão revela querer jogar no Flamengo. Em meio às especulações durante este período da temporada, muitos nomes vêm sendo ligados ao Flamengo. Alguns efetivamente foram ligados ao mercado da bola, como Wallace, que está na Udinese, Michael, que defende as cores do Al Hilal, e Danilo, lateral, que foi assunto do diretor. Mas há um jogador que deixou claro sua vontade de jogar pelo rubro-negro. Em entrevista ao canal Cochanautas, o atacante Igor Paixão, ex-Coritiba e atualmente no Feyenoord da Holanda, revelou que deseja jogar na equipe carioca. Jogador já foi visto com a camisa do rubro-negro. Quando perguntado uma equipe que ainda gostaria de defender em sua carreira, ele respondeu: um clube que tenho vontade de jogar? O Flamengo, disse o atacante. Igor Paixão possui 23 anos e tem contrato com o time holandês até 2027. Ele é uma das peças principais do Feyenoord. Flamengo. Portal espanhol repercute interesse do Real Madrid em Lohan. No ano passado, o jogador postou em seus stories uma foto com a camisa do Flamengo, o que à época deixou alguns torcedores do Coritiba na bronca, devido sua identificação com o clube. Igor Paixão disputou 45 jogos pelo Feyenoord, com 12 gols marcados, além de 4 assistências anotadas para seus companheiros de equipe.